pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo é: como é que se faz a aprendizagem numa formação em que o centro da nossa atenção não está em desenvolver o recurso da razão? Pois é, eu estou falando da gente, daqui do espaço, do aprimoramento profissional de vocês em psicologia. Eu estou falando de abordagem centrada na pessoa, que tem uma série de singularidades que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Então, caso você tenha interesse na abordagem centrada, caso você esteja pensando em encontrar um caminho que não seja tão racional para desenvolver suas ideias, pensamentos, caso você se interesse pela formação, eu vou dizer, fica nesse vídeo comigo até o final, que eu provavelmente vou tentar falar um pouco sobre uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem experiencial. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga, trabalho com abordagem centrada na pessoa desde que eu me conheço como uma profissional, ou seja, saí da faculdade e adentrei na porta de estudos da abordagem centrada e estou até hoje nela. Por isso me envolvo muito com as questões da formação, tenho uma vontade enorme de estar com as pessoas e falar para elas como que essa forma de aprendizagem experiencial é geradora de autonomia, é geradora de caminhada sem fim, de um processo de aprendizagem contínuo, verdadeiramente contínuo, mas contínuo não só na cabeça, sabe, de quantidade de informação, contínuo na alma. Então, para mim faz toda a diferença, tá? Quando eu descobri que eu poderia aprender sem ser acúmulo de informação, fez toda a diferença na minha vida profissional. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para que vocês também possam entender como isso se faz. Bem, mas antes de começar, deixa eu falar com vocês o que sempre me pedem para falar, né? Eu não sou muito boa nisso, mas bora lá. Se o canal está interessante para você, se você aprende com o canal, não deixe de fazer a sua inscrição. Isso nos ajuda e fortalece a gente a continuar nessa caminhada de passar as informações e as aprendizagens que a gente tem por aqui. Se esse vídeo for útil para você e você também acha que é interessante que mais pessoas assistam esse vídeo, contribui com o seu like, não deixe de dar seu comentário também, vai ser muito importante pra gente. Então, assim, ó, o que você puder fazer na mesma proporção do que você acha que está sendo útil para você esses vídeos, a gente agradece, tá? Porque isso realmente reforça eu estar aqui hoje falando para vocês, tá bom? Bom, mas vamos lá. Vamos falar então sobre aprendizagem, formatos de aprendizagens, para chegar na aprendizagem que eu acho que ela traz um processo de aprender a aprender, para mim, fantástico. E vou começar falando das nossas formações. Desde criança, eu costumo dizer que eu aprendi que o professor era a figura mais importante que existia na vida, e ele era mais importante porque era por meio dele que eu ia acessar os conteúdos mais importantes que existiam no mundo. E foi assim o tempo inteiro, né? Meu primeiro, meu segundo grau, repleto de informações. Tinha até alguns professores que eram mais ousados e eles faziam teatro, né? Uma tentativa de ajudar as pessoas a aprenderem mais ludicamente. Eu tive isso, mas em todos, tanto no meu primeiro, no meu segundo grau, no meu terceiro grau também na graduação, a boa parte deles, a intenção era me passar informação. Então tinha umas alegorias pedagógicas que dava a sensação de que a coisa poderia ficar mais divertido. Eu vivi algumas experiências na faculdade que eu acredito que você também tenha vivido, que às vezes os professores faziam dinâmicas e às vezes eram professores mesmo da área de grupos e dava uma sensação de também estar sendo vivencial, de estarem tocando na minha experiência, mas no final a saída era sempre a mesma, o produto era sempre o mesmo, a intenção era passar, basicamente, era um caminho para que racionalmente ficasse tudo organizado. E eu vi as minhas experiências e as minhas vivências sendo de novo acomodadas. Se você me conhece e já me ouviu falar em outros vídeos, sabe que com exceção de um professor,
Esse sim conseguiu não só tocar a minha experiência profissional e a minha vida, sim, a minha pessoalidade, mas conseguiu também dar sentido para ela e me ajudou a perceber o quanto que os conhecimentos, por sua vez, podiam contribuir para eu alavancar essa experiência pessoal. Então, vejam como é invertido. Não, com ele, eu tive a minha primeira experiência de não ser a dinâmica ou as atividades mais lúdicas a serviço de uma organização racional mais lógica. Com ele foi a primeira pessoa que me mostrou que não era lúdico para chegar na informação. Ele era experiencial. Ele partia, era um conhecimento que partia das minhas vivências, das minhas experiências, da minha visão de homem e de mundo, dos meus significados. Daí você pode dizer, mas nós estamos falando de experiência profissional. E daí eu vou dizer, nós estamos falando de experiência profissional, mas eu diria, sim, as experiências profissionais também são pessoais, porque mesmo que eu já tivesse feito muitos estágios e já tivesse passado por experiências de prática na psicologia, cada uma delas teve um significado especial para mim, que fala do meu jeito, que fala da minha forma de olhar o mundo. Ele conseguiu sacar isso. E eu vou dizer que a aprendizagem que consegue integrar as suas experiências e o conhecimento chega para alimentar essas experiências, tem o poder de transformar as informações que nos chegam em conhecimentos verdadeiros. E quando eu penso em conhecimentos verdadeiros, porque as informações estão chegando e elas estão se encaixando com a experiência. Então, eu aprendo a partir das minhas experiências e essas aprendizagens vão desenvolvendo o meu jeito de estar no mundo, tanto como pessoa como profissionalmente. Para mim, esse tipo de aprendizagem que sai de nós, que sai de dentro de nós, né? Que considera mesmo os nossos processos, é o que vão permitir a minha formação continuada, o meu desejo de caminhar sempre. Em um outro vídeo eu cheguei a dizer que a sensação que eu tinha é que até hoje eu estou em formação e agora eu posso dizer, estou em formação até hoje porque eu aprendo até hoje. E olha, vou dizer que não é apenas porque o nosso mundo está mudando assustadoramente. Não é. É lógico que o nosso mundo está mudando assustadoramente, que a quantidade de informações que a gente tem é enorme, é muito grande a quantidade de conhecimentos novos que nós estamos tendo que ter e desenvolver. Mas eu vou dizer que tem tanta informação que eu, Anitta, não vou dar conta de conhecer tudo nesse tempo de vida que eu tenho. Olha, eu acho que em tempo de vida nenhum a gente daria conta de conhecer tudo. Então tem um elemento importante, a gente precisa aprender a selecionar quais são as informações que a gente vai captar. A gente não consegue captar tudo, então como é que a gente seleciona isso, né? E eu vou dizer, não pode ser mais de fora para dentro, um professor dizendo o que é que eu tenho que aprender, porque nem ele sabe tudo mais. Então, tem que ser de dentro para fora, né? Então, tem que ser eu localizando qual é a minha caminhada, qual é a minha perspectiva, por onde eu vou andar, porque se eu consigo isso, se eu consigo sacar por onde eu vou caminhar, daí eu consigo selecionar, tô bem digital, tá vendo? Eu consigo selecionar quais as coisas que podem ser complementares à minha experiência. Pois é, estamos dando o nome disso de aprendizagem experiencial, uma aprendizagem que toma como base a experiência. Daí você pode dizer, mas Anitta, tem conhecimento? Tem solidez? E eu vou dizer, claro que tem. Só que é só uma inversão. A proposta é uma inversão. Enquanto a razão, a gente fica dependente de quantidade de conteúdo e por isso, às vezes, para a gente se tornar um expert em alguma coisa, a gente precisa de muita organização lógica complexa para conseguir trabalhar e ser efetivo. Na experiência, a gente caminha como um processo. A aprendizagem que eu tenho hoje,
e que foi uma aprendizagem experiencial, que foi uma aprendizagem respeitando a minha visão de vida, minha experiência, e eu aprimorando ela com as descobertas que o mundo já fez, esse tipo de aprendizagem me dá a condição de eu fazer algo novo na minha prática profissional agora. Tá pronto? Não, mas não vai estar nunca. Então a gente pode valorar o que nós somos hoje, o que nós já temos para oferecer para as pessoas hoje. O mundo precisa de nós, o mundo precisa de muito humanismo, o mundo precisa de muitas pessoas que estejam prontas para criar significados e fazeres que saiam da experiência. Tá vendo a novidade que eu estou te contando? Eu escutei já de muitas pessoas que elas não estão prontas, que elas não sabem tudo, que elas ainda não são o profissional com a habilidade perfeita. Eu vou dizer, pode ser que não sejam mesmo, mas isso não significa dizer que você não tenha nada para dar hoje, desde que você não espere só que a razão comanda a história, mas que você aproveite da sua própria experiência, as competências e habilidades que você pode desenvolver e que aí sim você vai buscar no mundo lá fora para ir desenvolvendo, e cada nova descoberta é um passo a mais de aprimoramento seu, e com isso algo a mais que você tenha para dar para o seu cliente, para um entrevistado nas organizações, para uma pessoa adoecida no hospital, na educação, e aí independe da área que você vai estar. Eu acabei falando de uma aprendizagem que é a gênese do projeto do curso de formação em ACP do Espaço Viver Psicologia, e vai ser um enorme prazer te apresentar essa formação. A ideia é que ela possa ter entradas constantes. A nossa formação antigamente ela tinha uma entrada por ano, e nesse novo formato, um formato mais moderno, mais flexível, respeitando um pouco mais a experiência de cada um de vocês, tanto no que diz respeito ao lugar onde vocês estão, condição financeira e todas essas coisas que a gente sabe que às vezes dificulta a nossa formação. Então ela está contemplando todas essas variáveis e, além disso, sem perder a raiz dela, que é a aprendizagem experiencial. Então, se quiser saber mais sobre a formação, não deixe de entrar em contato com a gente, e eu particularmente vou amar se você me der a chance de fazer parte do seu processo de formação. Vou torcer para te encontrar por lá, tá? Em algum momento desse da vida. Então, até lá. Espero encontrar você no próximo vídeo também, tá? Um abraço grande.